Bom, mas eu vou começar falando que eu sou psicóloga porque isso tem alguma relevância para a pesquisa, né? Já tem alguns anos, eu tenho 20, né? Então tem 5 anos que eu trabalho com a saúde das mulheres. E mais precisamente com violência contra as mulheres. E já tem algum tempo, alguns anos atrás, quando eu trabalhei num projeto da Faculdade de Medicina do FMG com o Ministério da Saúde, que foi um projeto carro-chefe do Ministério num determinado período antes dessa alteração no governo, mas o Ministério, a Área Técnica de Saúde da Mulher, trabalhou durante um período com duas frentes principais, né? Uma era a Rede Cegonha e a outra foi muito menor, muito menos expressiva, mas de qualificação dos serviços para atendimento das mulheres vítimas de violência sexual, que é o que eu participava. Então nós fizemos um ciclo de capacitação dos hospitais no Brasil e foi muito expressivo. Nessa época eu não tinha nenhum tipo de interesse com a questão do aborto, mas foi muito expressivo o fato de que a ambiguidade da área técnica, trabalhando com, por um lado, a questão do estupro e do aborto legal, e por outro, com a humanização do parto e com todo o imaginário sentido da Rede Cegonha, isso implicava em limitações para a produção de atendimento integral para as mulheres que faziam aborto, então que estavam na contramão do pensado para a Rede Cegonha. E aí, na minha pesquisa, entrando mais propriamente, eu trabalhei justamente com um aspecto que me pareceu invisibilizado na atenção integral, que é pensar o componente da saúde mental na atenção a essas mulheres. Como eu explico aqui, apesar de ter uma cisão, porque a saúde divide um pouco assim, de fato isso tem uma função na produção do cuidado. Então tem um campo propriamente que é o da saúde mental e ele é produzido na assistência por psiquiatras e psicólogas, né? O aborto especificamente é uma questão bastante particular, eu me interessei por ela, menos por ela em si, mas porque ela pode revelar de processos mais abrangentes. E a minha pesquisa, ela teve como finalidade discutir justamente a relação do aborto no projeto de vida das mulheres e o aspecto da produção de saúde mental. E a perspectiva dos funcionamentos me pareceu bastante potente, não só pela proposta de justiça defendida, mas por um aspecto que eu acho que tem sido cada vez mais aprofundado, mas é o seu aspecto metodológico de identificação de demandas. No caso das demandas relacionadas ao aspecto da saúde mental, isso pareceu bastante interessante. Mas não sei se vocês acompanham todos esses debates sobre o aborto, mas um dos argumentos levantados em geral e que influencia o funcionamento do serviço é de que o aborto em si é um tipo de procedimento que produz adoecimento mental para as mulheres que realizam. Isso foi bastante incorporado pela saúde pública também, justamente porque as pesquisas que existem são poucas e elas são principalmente norte-americanas, e no Brasil elas são feitas principalmente por uma enfermeira que desenvolveu uma defesa de uma síndrome que ela chama de síndrome pós-aborto. No primeiro momento, depois dessa experiência com os hospitais, eu já tinha hipótese de que, e a gente trabalha isso bastante na psicologia e na saúde pública, de que é impossível isolar qualquer tipo de causa, principalmente num processo de produção de adoecimento ou sofrimento, ou seja, estabelecer relação unicausal. Então, que eu já parti do pressuposto de que o aborto não poderia ser isolado como um fato a ser correlacionado com a saúde mental. As pesquisas que defendem que no Brasil que o aborto adoece em si, elas partem de uma concepção que organiza o campo da saúde das mulheres também, de que existe uma natureza humana de fato e de que essa natureza é binária. E que a realização das mulheres necessariamente está vinculada à maternidade. E do ponto de vista psicológico, isso ainda marca muitas teorias.
Então, de que mesmo que isso seja problematizado, mas que em última instância a maternidade realiza as mulheres, ou seja, encerra a sua função de existência. E com base nisso, que é uma tese implícita nessa hipótese, as pessoas defendem então de que uma vez que o aborto é uma frustração da finalidade ou da realização das mulheres, mesmo que momentâneo, isso produziria adoecimento porque é um ato contrário à própria natureza. E por outro lado, tem algumas pessoas que defendem puramente em oposição a esse argumento que o aborto não adoece, que é minha colega Daniela, que trabalha no Pérola Byton em São Paulo, e a Valesca, que é uma professora do UNB, que não adoece, mas produz alívio. Só dizem isso, no caso da Daniela, ela trabalha com aborto em razão de estupro, parece razoável que produza alívio, né? E no caso da Valesca também é uma discussão abstrata. A minha pesquisa eu dividi em 2 momentos. O primeiro é de análise das moralidades, como a princípio hipótese de que, não sendo o aborto em si um fato que poderia produzir adoecimento, as moralidades poderiam ser um fator determinante para a produção de saúde mental. E analisei, então, 5 audiências que o Senado fez entre 2015 e 2016 para discutir a possibilidade de legalizar o aborto. E aí, de forma muito breve, ficou evidente que, como vocês sabem, tem uma defesa a favor da legalização e outra contrária. Isso cria 2 grandes grupos com sistemas de crenças distintos, em alguns momentos muito raros, com pontos de conexão. Mas o grupo que defende a legalização do aborto, ele emitiu pouca valoração sobre o aborto em si. Significa que eu extraí pouco sistema de crença a partir do que esses grupos falaram. Porém, o grupo que é contrário à legalização do aborto e ao aborto em si, pelo contrário, expressa muito mais os seus sistemas de crenças do que outro tipo de discurso para a defesa dos seus argumentos. Então, é daí que eu construí os principais mapas de moralidade. E eu defendi que as moralidades devem ser consideradas determinantes de saúde mental na medida em que esses grupos que defendem a criminalização criam no campo simbólico sentidos para a realização do aborto que tendem, quando introjetados, a produzirem algum sofrimento. Algum deles, por exemplo, eles criam imagens mesmo do ponto de vista psicológico que vão sendo introjetados como sentidos que significam a experiência vivida, né? Podem significar, opondo aborto e não aborto na mesma lógica de vida e morte, o feto ou embrião como um bebê inocente versus uma mulher promíscua, vida versus prazer sexual, criança indefesa versus mulher irresponsável, criança vítima versus assassina monstruosa. Enfim, esses são alguns dos sentidos que essas pessoas constroem e são mais complexos que isso, mas que respondem a essa primeira hipótese de que, então, haveria um sentido cultural mais relevante do que a prática em si para a produção de saúde. E a perspectiva dos funcionamentos, já de saída, ela foi fundamental para abandonar essa tese que respalda a relação unicausal do aborto com a saúde mental, que é justamente negar essa ideia de natureza humana, sobretudo essa marcada pelo binarismo de gênero. E, ao mesmo tempo, ao recusar isso, a perspectiva possibilitou, por isso que eu ressaltei o aspecto metodológico, investigar, então, quais outros elementos poderiam atribuir sentido à experiência do aborto. E, no segundo momento da minha pesquisa, eu entrevistei 6 mulheres. Como eu explico, também poderia ser 200 ou uma, do ponto de vista da saúde mental, isso não tem muita relevância, porque, dado o aspecto da singularidade, cada novo caso incluído traria novos elementos, demandas, né, e funcionamentos básicos expressos. No caso das entrevistas, além desse aspecto ter sido evidenciado também, de que essas moralidades de fato significam a experiência com aborto, outros elementos foram destacados por essas mulheres como mais relevantes, né?
Um muito importante é que, e aí eu parti para uma psicologia mais estrita, né? É que, eu vou falar uma coisa que as novelas da Globo não falam, né? Mas normalmente quando as mulheres engravidam, de modo geral a gente pensa que elas querem ser mães, né? E quando na verdade elas só quiseram transar, né? E essa separação de um aspecto e outro marca muito a experiência com o aborto, justamente porque a marcação cultural do que é a maternidade na nossa sociedade, a partir de todas essas concepções do estereótipo de gênero, elas atravessam necessariamente a experiência do aborto como se o aborto fosse o oposto da maternidade, que é uma das questões que eu tentei trabalhar um pouco na tese, que é de ruptura dessa vinculação do aborto com a maternidade, uma vez que não tem nada a ver um aspecto com o outro. Por justamente o aborto revelar o campo do exercício da sexualidade não reprodutivo, né? Mas as entrevistas, elas demonstraram que um aspecto muito importante para as mulheres é que tanto o desempenho da sexualidade quanto da possibilidade da reprodução, da possibilidade de maternidade, é muito significado pelo sentido da relação heterossexual. Aí, no caso, eu trabalhei só com mulheres cis e heterossexuais, né? Não incluí nem homens trans e nem mulheres lésbicas ou bissexuais. Mas as mulheres, pelo menos as que eu entrevistei, que tem algum respaldo com a experiência que eu já tinha anterior, elas dão menos relevância à experiência do aborto e mais à função simbólica que o aborto ocupa na relação heterossexual. O que isso significa? Que a maneira como os homens retornam para as mulheres a expectativa de uma reprodução conjunta tende a frustrar quando esse retorno é no sentido de não vinculação. Então, da mesma maneira que a maternidade ou a gravidez, ela tem um sentido na relação heterossexual que tende a significar um estreitamento do vínculo, o aborto tende a ser justamente o oposto no sentido, então, de fragilidade ou ruptura, né? Como eu levantei 21 funcionamentos básicos e, para não estender muito, como assim de forma sintética, um primeiro aspecto é que o aborto em si tem pouca relevância para a produção de saúde ou adoecimento das mulheres. Ele não pode, então, ser isolado como um aspecto unicausal. Do ponto de vista dos funcionamentos, o aborto opera muito mais como um mecanismo necessário para a manutenção de outros funcionamentos básicos. Então, assim, parte das mulheres entrevistadas, naquele momento, realizar o aborto significava a manutenção de um projeto central para a realização de um projeto de vida, como, por exemplo, terminar uma graduação ou continuar num trabalho X, ou inclusive cuidar de outros filhos que já tinham nascido e eram crianças e etc. E esses 21 funcionamentos, eles têm... Quando eu entrei no programa, eu tinha uma dificuldade, pensando o aspecto psicológico, de identificar o que eu poderia considerar funcionamentos básicos, porque eu me lembro da Clara falando sempre de aspectos talvez mais... Quando ela dizia, por exemplo, talvez aspectos mais biológicos, né? Por exemplo, a capacidade de falar vai demandar tais e tais desenvolvimentos de funções. E no decorrer do desenvolvimento da pesquisa é que eu fiz essa passagem, por isso eu acho que esse aspecto metodológico da pesquisa, da perspectiva dos funcionamentos, deve ser bastante aprofundado e tem realmente uma potência bastante grande, é de que, isso eu vi na pesquisa da Michele, da Suane também, de que eu poderia alterar essa lógica, né, de não pensar necessariamente na realização de funções, mas como que a perspectiva poderia orientar na identificação de demandas, que eu acho que, num certo sentido, até se encaixar teoricamente em lógicas diversas da filosofia, né, como é no caso das perspectivas em saúde pública, isso combinou um pouco mais para fazer sentido. E depois eu consegui me aproximar mais dos funcionamentos mesmo.
Mas os funcionamentos que eu identifiquei, eles têm, num primeiro momento, relação com a incorporação da perspectiva dos funcionamentos do feminismo decolonial, que é mais recente e que tem a ver com um reconhecimento de que, para a produção de justiça, primeiro é fundamental incorporar essa hermenêutica crítica, que já vai identificar em determinadas estruturas sistemas que por si só impedem a realização de funcionamentos, e aí que já vão agrupar alguns indivíduos, né, como é o caso de mulheres, negros, etc., não por qualquer traço identificatório, né, da identidade, mas justamente pelo efeito de violência dessas estruturas. E aí, no primeiro momento, então, eu identifiquei, a partir desse aspecto da incorporação do feminismo decolonial, que as mulheres que viveram a experiência de aborto ou vivem, primeiro, elas continuam tendo uma realidade material, simbólica e psicológica semelhante a algumas outras e marcadas pela singularidade, mas que implica, então, para citar alguns, né? Viver uma vida sem violências, né? Parece bastante básico, mas de fato, para se avançar na produção de saúde integral, isso é realmente indispensável. 2 que eu enumerei também: ter reconhecido a condição de concernidas morais, que pareceu bastante necessário, porque tanto esse grupo que defende a criminalização quanto o próprio escopo de política das mulheres, num certo sentido, exclui a possibilidade das mulheres que realizam aborto serem incluídas como alvo das políticas ou mesmo da preocupação moral, pensando nesse outro grupo. E, em certa medida, mesmo o SUS utiliza dos argumentos de escassez de recursos, dificuldade de identificação de prioridades e etc., para marginalizar esse tipo de demanda. Então, é um funcionamento básico ter reconhecido esse lugar, né? Do mesmo modo, a capacidade de agência moral, porque o que sustenta, né, de fato essa pergunta, se o aborto adoece ou não, é a tentativa de, ao se aproximar da defesa de que adoece, engrossar o argumento de que então ele deve ser proibido e desincentivado, né? Então, além da proibição jurídica, que se criem mecanismos de coerção e convencimento para desistência, etc. Como as mulheres, elas apresentaram, obviamente, vidas que imaginam, que desejam realizadas diferente uma das outras, né? Tem tanto, e que foi interessante, mulheres que se realizam vinculadas à mobilização social e política, na construção coletiva, mais do que ressaltando aspectos individuais. Eu incluí que um funcionamento básico é atuar politicamente, assim como estudar, trabalhar e etc. E do mesmo modo, para algumas mulheres, mesmo considerando que a heterossexualidade compulsória foi criticada como um sistema político, enquanto uma orientação sexual é uma... Não posso fazer essa cara, né? Logicamente é uma possibilidade legítima. Então, eu incluí que ter uma relação... Eu não coloquei heterossexual porque seria esforço demais, mas eu coloquei ter relação e vínculo afetivo sexual, obviamente com qualquer orientação, né? E aí, sobre a experiência com a realização do aborto mais especificamente, eu enumerei também, e aí é mais particular mesmo, alguns funcionamentos que elas identificaram, e um bastante destacado, e um aspecto interessante é que, do ponto de vista da psicologia, as mulheres não disseram, isso que eu acho que também ressalta a potência da perspectiva dos funcionamentos, é que nós é que temos que desenvolver habilidades para investigar quais são as demandas dos vários tipos possíveis de indivíduos, né, e não em contrário. Então, por exemplo, nós temos ainda que desenvolver metodologia para conseguir verificar qual vida... Por exemplo, mulheres que são consideradas incapazes intelectualmente, que realizam aborto, etc., de que maneira nós poderemos acessar a vida que elas consideram digna, né? Nesse momento não temos resposta. Mas então as mulheres não falaram diretamente esses funcionamentos, mas elas expressaram de outras maneiras, né?
Mas, enfim, realmente, para não estender muito, o que eu ia dizer que é destacado é que não sofrer essas coerções relacionadas à maternidade como a única realização, ou seja, ter a possibilidade, tendo nascido mulher e se reconhecendo como cis-sexual e hétero, né, ter a possibilidade de realização não necessariamente vinculada ou encerrada nem na relação heterossexual e nem na maternidade. Porque aí, ainda que outros projetos se apresentem, eles vão sendo considerados hierarquicamente inferiores, ou seja, não básicos. Então, isso reforça a ideia de que a mulher poderia abandonar, por exemplo, a faculdade ou uma carreira profissional, mas ela não poderia jamais abandonar um projeto de reprodução e etc, né? Como eu falei com vocês, porque a pesquisa é muito grande, eu agora ainda estou no momento de síntese e etc. Então, é um pouco impossível agora reproduzir todo o conteúdo, mas em parte é isso. Obrigada.